Hoje a gente vai ver uma pergunta muito interessante que o Zohar faz, que eu mesmo nunca tinha pensado. Mas acho que vocês vão concordar comigo, depois da vinheta eu falo. É uma pergunta muito legal e a gente vai ver a resposta dela. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Pekudei, hoje focando nos parágrafos de 23 a 25 do Zohar, quarto ano de leitura. O Zohar pergunta o seguinte: a gente está lendo numa porção da Torá que o povo constrói o tabernáculo, que o tabernáculo serve para ser uma morada de Deus, né? Deus ia estar no meio do povo. E aí a pergunta do Zohar é o seguinte: mas espera, se a gente lê desse jeito, dá a entender que tudo que veio antes do povo de Israel no deserto, essas pessoas não tinham contato com Deus, né? Que Deus não habitava no meio delas. E na verdade não é isso que acontece, porque se você ler a história, por exemplo, de Abraão, Isaac e Jacó, tudo bem, não tinha tabernáculo para Deus morar no meio deles, mas eles tinham contato com Deus. Abraão falava com Deus, Isaac, Jacó, depois as 12 tribos. E aí o Zohar fala assim: o que está acontecendo aqui? Por que eu precisava do tabernáculo para morar, né, no meio do povo, se Deus já tinha esse contato antes? E aí, na verdade, o Zohar fala de uma maneira meio chocante que, na verdade, não precisa o tabernáculo, realmente. Deus consegue morar no meio de nós, diz o Zohar, se nós soubermos o nome dele. Esse é o segredo. Ou seja, se nós soubermos como nos contatar com ele, saber o nome de Deus representa isso, né? Eu sei o nome de algo, eu consigo chamar esse algo para mim, eu consigo ter uma relação com esse algo. E é o que os patriarcas sabiam fazer. Tá? Até a época das 12 tribos. Só que qual é o problema, diz o Zohar? Que depois que as tribos foram para Israel e foram escravizadas, elas esqueceram o nome dele. Né? Aí eles não tinham mais esse contato realmente com Deus. Inclusive Moisés não sabia. E aí o Zohar diz que é por isso que tem aquela passagem que Moisés, quando ele é chamado por Deus para ir resgatar os israelitas, uma das primeiras coisas que ele pergunta é o quê? Qual é o seu nome? Quando eu for lá no Egito e falar Deus me enviou, eles vão querer saber qual é o seu nome. E aí Deus passa um nome, né? Reiê, Asher Reiê, que pode ser traduzido como serei o que serei. E segundo a Kabbalah é um nome ligado a Keter, é um dos nomes mais elevados, ou o nome mais elevado. Então Moisés também não tinha essa conexão. Na hora que ele está fazendo isso, ele quer um nome para poder agora, com essa conexão, e salvar o povo e futuramente construir o tabernáculo. Então é bem interessante essa reflexão, porque o tabernáculo é, digamos, uma medida de urgência. Né? Como o povo não conhecia mais o nome de Deus, é que eu preciso construir o tabernáculo para Deus habitar no meio deles. Mas quando eu já conheço, o tabernáculo é desnecessário. Então é uma coisa bem interessante de se pensar, né? Inclusive hoje, modernamente, fazendo só um paralelo, não sei se vocês já ouviram falar ou acompanham, tem alguns judeus religiosos que estão tentando fazer o terceiro templo de Jerusalém, né? É claro que eu acho que não vão conseguir, porque assim, tem um monte de burocracia envolvido, teria que ser onde está a mesquita dourada, lá em Jerusalém, atrás do Muro das Lamentações, mas tem um povo que está esperando. Tem uns que querem construir ativamente, né, tentar por meios legais, e tem outros que estão só na esperança. E o Zohar meio que está falando assim: gente, isso não é necessário, não é isso que a gente precisa. Se você tem uma relação com Deus, se você tem a conexão com Deus, ter o terceiro templo ou não é quase que irrelevante, né? É claro que é legal, porque, como a gente falou, teria uma revelação maior de Deus. Quando eu faço o templo, a gente acredita que Deus está habitando naquele templo, e aí você tem qualquer pessoa com capacidade de acessar Deus. Mas num nível individual, o templo é totalmente desnecessário. Se você já tem a sua conexão com Deus, não importa se você está em Jerusalém ou em São Paulo, não importa se você está no templo ou na sua casa, Deus está com você, porque você tem o nome dele, você conhece o nome dele. Um bom dia a todos e tudo de bom.